Glória a Deus. Vamos prosseguindo com o pão nosso de cada dia. Dai-nos hoje. Que maravilha, né? E hoje, o pão nosso de cada dia é a origem do pecado. A origem do pecado. Forte, né? Que está no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Mas se inscreva no nosso canal, Bispo Roberto Santana Oficial. Bispo Roberto Santana Oficial, ative o sino para todas as notificações, tá bom? Deixa aí com você um pão, sempre no pão nosso de cada dia. Procure manter um pão perto aí da sua Smart TV, do seu notebook, do seu computador, do seu aparelho celular, com você mesmo, né? É possível que você, na palma da mão, não é verdade? Você me acompanha aí. A quem coloca na Smart TV, fica melhor, né? Até para ouvir e ver, e assim, consequentemente, todos também da sua casa conseguem acompanhar, não é verdade? Mantenha sempre um pão com você, 1, 2, 3, ou um cesto como esse, se assim você desejar, tá bom? E já já eu vou abençoar tanto o seu quanto o meu. E quero saber de você, vocês estão bem? Sua família está bem? Espero que sim. E se não está, vai ficar através do pão diário, o pão de Deus, o pão vivo que desceu do céu. Olha o que diz aqui no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12. A origem do pecado. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Que bênção, hein? Posso repetir? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, qual o Senhor prometeu aos que o amam. Que maravilha, né? Isso é muito interessante, né? A gente poder suportar a perseverança, com perseverança, suportar com perseverança, sem desistir, sem esmorecer, sem retroceder. Ele está dizendo, bem-aventurado o homem que suporta. E não é fácil, né? Suportar. Mas por causa de Cristo e por causa da nossa salvação, que é primordial, vale a pena suportar as calúnias, vale a pena suportar, sabe, as injúrias, que se levantam contra a nós, que se levanta contra você. Então ele diz que suporta, né, com perseverança a provação. Provação é chamado, o bispo Tiago chama como uma provação. Talvez é o que você está vivendo. Uma provação, uma dificuldade tremenda na sua vida. E que se você não se desesperar, se você suportar, ele diz assim, receberá a coroa da vida, qual o Senhor prometeu aos que o amam. Você sabia que tem gente, tanto dentro da igreja,
quanto fora, que acha que vindo para a igreja não vai ter mais luta, não vai ter dificuldade, ou mesmo provação. Vai. Aí é que vai ter mesmo, já que eu tenho que andar segundo o costume de Deus, segundo a vontade de Deus, e não os meus costumes, não as minhas próprias vontades. Você entende? Porque qual a vontade da minha carne? A vontade da minha carne é viver de modo desregrado, é viver de uma maneira deselegante, é viver de uma maneira não agradável aos olhos de Deus. Você compreende? Aqui ele diz no versículo 13: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo e ele mesmo a ninguém tenta. Você entendeu isso? Muitos dizem, né? Ah, Deus está me tentando. Não. Olha aqui, ó. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque a Deus não pode ser tentado pelo quê? Pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta. Aí no versículo 14, ó. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Que coisa, hein? Você entendeu? Versículo 13. Ele primeiro começa, né? Bem-aventurado o homem que suporta. Eu tenho que suportar. Bem-aventurado quer dizer o quê? Feliz. Aí no versículo 13 ele diz, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque a Deus não se pode ser tentado pelo mal, ó. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a Ele mesmo, a ninguém o tenta. Que coisa, né? O homem nada mais, nada menos é tentado pelas suas próprias cobiça, ambição, o querer ter o que não pode ter no momento. E aí ele quer a todo custo ter aquilo que não deveria. E isso termina gerando consequências terríveis para a sua vida. É só você observar. Por exemplo, Deus prometeu a Abraão em todo tempo dar um filho. Abraão estava na confiança. Sara, por sua vez, não que ela não confiasse, não tão quanto Abraão. E ela tomada de um medo, de uma tristeza, e não saber esperar em Deus, se precipitou, fazendo com que a sua serva deitasse com o seu marido. E dali surgiu o filho, que hoje é um outro povo. Isso é muito forte, né? Nós temos N exemplos na Sagrada Escritura. E a gente pode muito bem pegar esses exemplos e aplicar em nós, para que a gente não cometa, não façamos como fizeram no passado. Fazermos diferente, de forma diferente. Quer dizer,
Eu sou tentado pela minha própria o quê? Cobiça. E esta atrai, seduz e depois, consumado, gera o quê? A morte. Dá a luz. O que é dar a luz, hein? É o nascimento, né? Já ouviu falar? Fulano tá para dar a luz. Fulano tá para dar a luz. Vai nascer a criança. Ou seja, concebe, dá luz ao pecado. E este pecado gera o quê? A morte, o afastamento de Deus. O homem se afasta de Deus pelas suas próprias cobiças e por não saber esperar em Deus. Esse foi o pão nosso. Pão nosso, a origem do pecado. Vamos nos policiar, vamos vigiar mais, tá bom? Espero que você tenha compreendido e eu declaro que o seu pão seja abençoado. O teu pão, esse pão físico, Deus consagre e quem dele comer tenha forças para se libertar do pecado, do engano, não é verdade? Deus abençoe. Se libertar de tudo que não provém. Pecado não é simplesmente prostituição, adultério, né? Pensamentos impuros, pensamentos impróprios. Por exemplo, murmurar também termina pecando. Vamos nos policiar mais. Deus abençoe e até um próximo vídeo.